Bruno Barros, bom dia, seja bem-vindo à MFM. Bom dia ao Jorge, bom dia a todos os ouvintes. Que currículo e que experiência, hein? É a pessoa certa para nós conversarmos sobre o assunto que eu fiz aqui a referência. Eu espero que sim. Seja bem-vindo à MFM. E como é que foi a saída de casa para aqui? Foi atribulada, não foi? O trânsito? Super tranquilo. Tranquilo. Um ótimo colega a dar apoio a um motorista e basicamente não tivemos nenhum percalço. Trânsito fluido, na companhia já do Jorge. Ok, muito obrigado. Olha, muito obrigado pela preferência. Então, Bruno, vamos para início de conversa saber, não é, qual é a definição de PME em Angola. Isto é um conceito que é bastante importante. Falamos muito de pequenas e médias empresas, mas muitas vezes não sabemos exatamente o que é que isto significa. E é importante ter esta clarificação. A legislação define aquilo que é uma micro, pequena e média empresa com base em dois grandes vetores. O primeiro tem a ver com o número de trabalhadores e o segundo com o valor de faturação que tem anualmente. As microempresas, como o próprio nome indica, podem ter de 1 a 10 trabalhadores e o valor de faturação para que esta empresa seja considerada como micro, não pode ultrapassar o equivalente em coisas a $250 mil. Ao passo que uma empresa, já para ser considerada média, vamos saltar um patamar, vamos ter, neste caso, a partir dos 11 trabalhadores até aos 100 e uma faturação equivalente até $3 milhões, será então este patamar. Importante dizer também que se trata de uma ou outra situação, ou o número de trabalhadores, ou eventualmente o número de faturação. Por último, as médias empresas vêm logo a seguir, de 101 trabalhadores até de $3 milhões até o equivalente a $10 milhões. Portanto, é aqui que nós fazemos esta diferenciação. Essa diferenciação. E qual é o papel das PME na economia? O papel das PME na economia é fundamental. Ou seja, num contexto em que nós temos uma grande dependência, digamos assim, do setor petrolífero, as pequenas e médias empresas têm um fator essencial na promoção do emprego, no combate à pobreza, têm também algo que é extraordinariamente importante para qualquer economia que visa a diversificação, sendo que uma pequena e média empresa, para ser reconhecida como tal, não basta ter estes critérios, mas também deve fazer um registro junto do Instituto Nacional, que faz esta gestão, para poder então ter acesso a este reconhecimento. E por essa via também contribuir para a formalização da economia, uma vez que nós temos de transitar de uma economia informal para uma economia formal. E atualmente quais são os principais desafios para as PME, sobretudo a nível fiscal? Nós sabemos que a cada dia que passa vai apertando, não é? Vai apertando. E tudo isto tem a ver com o contexto económico em que nós estamos, ou seja, para além dos desafios normais, inerentes, que todos nós temos, as empresas, grandes ou pequenas, também têm que encetar as necessárias diligências para estarem prontas para essas questões. É importante dar nota que nós estamos num contexto em que o governo está a apostar na formalização. E a formalização da economia passa por várias situações. Ao nível fiscal, por exemplo, não podemos esquecer que há cerca de 5 anos implementamos o IVA, temos agora um peso muito maior para o cumprimento fiscal mensal por via da implementação do IVA. Este é um exemplo muito prático. Aquilo que se pretende é que as empresas então estejam organizadas e passem a cumprir com aquilo que é essencial para demonstrar exatamente os rendimentos que têm e pagarem um imposto que seja justo. Isto significa também que este desafio é acompanhado depois por um acompanhamento mais próximo da AGT, que vai verificar se as empresas estão ou não estão a cumprir com as suas obrigações, o que significa que as empresas, ao prepararem-se, ao terem a sua contabilidade corretamente preenchida, a sua informação devidamente acautelada, isto é um desafio que se ganha todos os dias. Portanto, eu diria que é fundamental para as pequenas e médias empresas estarem preparadas para este contexto económico já por si bastante desafiante. E já agora existe algum benefício específico, benefício fiscal específico para as pequenas e médias empresas? Sim. Ao nível da regulamentação que se aplica às pequenas e médias empresas e micro, existe um conjunto de benefícios que muitas vezes as empresas não se candidatam, e o primeiro passo passa exatamente por se registarem no INAPEM para terem o reconhecimento desta situação. Não basta cumprir os requisitos, tem que ter este reconhecimento formal. Alguns dos benefícios que são especificamente para esta tipologia de empresas passa pela redução de impostos.
passa, por exemplo, ao nível da contratação de pessoas, estágios, a formação que dão, podem ter uma majoração de custo ou benefícios associados ao pagamento de valores mais baixos da taxa de imposto. Em termos muito concretos, estes benefícios dependem também da geografia em que cada uma das empresas está, porque é necessário promover diria eu, maior capacidade económica e financeira em zonas mais remotas, razão pela qual uma empresa que esteja enquadrada nesta designação, se estiver em Cabinda, pode ter, por exemplo, uma redução até 50% do seu imposto. Okay. Se estiver em Luanda, a redução já vai ser mais baixa, mas ainda assim também vai ter acesso a uma redução, neste caso 10%. E o próprio período de tempo pelo qual estes benefícios são concedidos também acaba por ser diferente. No caso de uma entidade que esteja em Cabinda, será até 5 anos, e noutras zonas vai diminuindo até 2 anos, no caso de Luanda. Quem estiver mais distante de Luanda beneficia mais, é isso? Beneficia mais porque também tem mais desafios. Tem mais desafios logísticos, tem mais questões... Transporte, esta coisa toda, não é? Tudo isso. Ok. E que alterações fiscais se projetam para um futuro próximo? Falando em desafios, que é um dos temas que nos traz este programa, esta constante formalização da economia, muito em breve iremos ter mais um desafio. Já está prevista uma alteração em que as empresas deverão proceder à emissão de faturas eletrónicas. Isto basicamente irá representar uma comunicação quase em tempo real com a Administração Geral Tributária, e as empresas têm que se preparar para estas obrigações. Têm que ter os seus softwares certificados, têm que estar prontos para responder a uma situação tão simples como esta, que pode, obviamente, impactar no dia-a-dia da empresa e na sua organização. Dar um contexto muito importante. Estamos numa fase em que se projetam reformas fiscais estruturantes, designadamente ao nível da tributação das empresas, o chamado IRPC, ao nível da própria tributação também dos singulares, o IRPS, e aquilo que tem vindo a acontecer é que há uma preparação também para esta nova regulamentação. Estava previsto entrar em vigor em 2026, as últimas notícias apontam para um período maior de adaptação, e mediante as alterações que vão ser introduzidas, as empresas também devem estar preparadas para as mesmas. Estou a conversar com Bruno Negreiro de Barros, que desempenha a função de diretor na área de tributação corporativa na EY Angola. Bruno, para terminarmos esta nossa conversa, que alterações fiscais se projetam, melhor dizendo, para terminar a nossa conversa, quais são as recomendações finais para as pequenas e médias empresas que operam em Angola? Alguma recomendação especial, Bruno? Várias recomendações. Várias. Ou seja, num ambiente tão desafiador, as empresas têm que estar cada vez mais preparadas para poderem vencer os desafios. E uma das situações que é fundamental é que as empresas contratem pessoas formadas, conhecedoras, que as ajudem no dia-a-dia para fazer face a estas questões, que vão desde a contabilidade até à própria fiscalidade. Ou seja, não focarem-se apenas naquilo que é a venda dos seus produtos, a prestação dos seus serviços, mas concentrarem-se também na obtenção de pessoas formadas, quadros capacitados. Este seria um primeiro passo. O segundo passo, obviamente, também investir em tudo aquilo que ajuda à própria formalização, ao seu reporte, e, obviamente, sempre que necessário, obter formações e socorrer-se de profissionais que sejam capacitados e que possam ajudar as empresas a ultrapassar estes desafios. E estas empresas, esta é a última pergunta, Bruno, depois eu vou libertar-te. As empresas, na sua opinião pessoal, têm capacidade para suportar estes desafios? Falta alguma coisa, um acerto aqui e dali? O desafio é constante, e nós não temos respostas imediatas mediante aquilo que nos vai sendo colocado. Portanto, as próprias empresas, conjuntamente com o governo, têm que se ir adaptando. É um caminho que é necessário percorrer. Há sempre fases de choque, ou seja, há uma alteração legislativa. Temos que agora passar a cumprir com todas as nossas obrigações de forma informatizada, digitalizada. Isto não se consegue de um dia para o outro. Temos que preparar a empresa. As empresas, quando investem os seus recursos nas situações e nos momentos certos, têm que se preparar, devem se preparar. E estas fases iniciais de choque depois passa a acontecer algo que é, eu diria, cotidiano, regular, e devemos todos contribuir para esse crescimento. Portanto,
Bruno Negreiro de Barros, muito obrigado. Ele que é diretor na área de tributação corporativa na EY Angola. Hoje falamos dos desafios e oportunidades fiscais para pequenas e médias empresas, as PME. Atenção que vamos voltar a ter EY, vamos conversar no próximo dia 1 de agosto e teremos a presença de mais um especialista da EY Angola que nos vai ajudar a simplificar conceitos e fornecer dicas nas áreas de finanças e fiscalidade às famílias e à população em geral. Isto foi o Espaço EY. Vamos conversar e moldar o futuro com confiança.